desse mini-curso chamado Quem é Jesus segundo o Evangelho. Nós vimos na primeira aula a importância de fazermos as conexões entre o Velho Testamento, as profecias e o Cristo dos Evangelhos. Nós vimos ontem, na segunda aula, nós falamos sobre o que Jesus afirmou sobre si mesmo, né? Ele afirmou ser o Messias, ele afirmou ser o Filho de Deus, ele afirmou ser o Salvador do mundo. E hoje nós vamos pensar no que as pessoas falavam a respeito de Jesus, quais eram as opiniões gerais a respeito dele. Eu começo dizendo que, especialmente em tempos de mídias sociais, né? Em tempos de Instagram e WhatsApp, os grupos e tal, né? Mais do que nunca, hoje a gente não somente tem uma opinião sobre as pessoas, mas a gente pode compartilhar essas opiniões com o mundo, né? Mesmo que ninguém perguntou, mas a gente tem a condição de falar isso para as pessoas, né? Agora, é curioso como a gente costuma ter, né, opiniões a respeito, especialmente das pessoas mais famosas, né? As pessoas públicas, né? Pega, por exemplo, aí um técnico de futebol, um jogador de futebol, né? A gente tem aí nossos amigos que são dessa área aí e devem se identificar com o que eu estou falando, né? Nós temos aí os lovers e os haters, né? Temos as pessoas que amam e que criticam tudo que a pessoa fala. E o sujeito nunca encontrou com a pessoa, né? Nunca, não sabe nem como é que é a vida dela, mas tem uma opinião. Bom, isso é assim também em relação a Jesus. As pessoas costumam ter uma opinião sobre Jesus. Boa parte das pessoas que têm as suas opiniões, e não é proibido ter opinião, né? A gente pode ter, mas assim como acontece com pessoas a respeito de quem a gente fala sem conhecer, né, de pessoas famosas, acontece com Jesus também. Tem gente que não conhece Jesus, mas tem uma opinião sobre ele. Nunca leu nada sobre ele ou nunca falou com ele. Será que é possível? Bom, essa é uma coisa para a gente pensar. Falar com Jesus, né? Nunca falou com ele ou nunca leu nada sobre ele, mas já tem uma opinião. Porque, na verdade, assim como nos dias de Jesus, nós vamos falar sobre isso nessa aula, as pessoas tinham opiniões que eram formadas, às vezes, de ouvir dizer, às vezes, de algum contato que alguém teve com ele e tal. O fato é que não é possível, alguém já comentou isso aqui na nossa aula, não é possível você ficar indiferente ao, ao que representa a pessoa de Jesus. Jesus não pode ser ignorado. Bom, você pode pensar, sim, porque a história é dividida em antes de Cristo, depois de Cristo. Bom, já seria uma razão para você não poder ignorá-lo. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Ele de fato, há algumas razões para ele atrair tanto a atenção das pessoas. Mas o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje é dar uma olhada em alguns apenas, teríamos outros, né? Por exemplo, na leitura do canal da Bíblia que a gente fez essa semana, nós lemos o Evangelho de João, principalmente capítulos 5, 6 e 7. Ali tem bastante material para a gente pensar em como é que as pessoas encaravam Jesus, né? O que elas pensavam a respeito dele e tal. Mas nós vamos citar alguns textos e ver, então, algumas situações, né, de pessoas que falaram a respeito dele. E é muito curioso, porque é parecido demais com as reações e as opiniões que as pessoas têm a respeito de Jesus até agora, né, até hoje. Ainda é assim, é muito, muito parecido aí o que as pessoas diziam sobre Jesus naqueles dias, o que dizem a respeito dele hoje. Bom, vamos colocando aqui alguns textos e a gente vai lendo e comentando. Depois vamos conversar juntos sobre isso. Diz assim o texto de Mateus 16: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é. Essa expressão Filho do Homem nós já conhecemos. Nós explicamos isso na aula de ontem. Jesus mesmo se atribuiu esse título muitas vezes, indicando sua humanidade. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do Homem. Só para lembrar aí o que a gente falou ontem. Aí os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista,
outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Olha que coisa interessante. Esse texto é muito legal, porque é lógico que Jesus não precisava fazer essa pesquisa de opinião para saber o que as pessoas pensavam dele, ele sabia o que as pessoas pensavam e diziam a respeito dele. Na verdade, ele está levando seus discípulos a essa reflexão. Ele não está fazendo aqui um Ibope, né? Uma pesquisa de Ibope, para quem é de Portugal, Ibope aqui no Brasil era, agora nem existe mais, mudou, mas ficou o nome, né? Era um instituto de pesquisa de opinião, né? Então, época de eleições, ou uma empresa queria saber o que as pessoas pensavam da sua marca, então contratavam o Ibope para fazer pesquisa. Então, Jesus não está fazendo uma pesquisa de Ibope, olha, eu quero saber o que as pessoas pensam, porque dependendo do que elas pensarem, eu vou mudar o que eu falo aqui. Era simplesmente para levar os discípulos a pensar a respeito disso, né? Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é. E é bem interessante, porque as coisas que as pessoas falaram a respeito dele, falavam, né, que os discípulos também já tinham ouvido, muitas delas eram baseadas assim até em misticismo, na opinião popular. Todas elas, você vê que todas elas que eles citaram aí tinha a ver com alguém que já tinha vivido, e alguém estava dizendo assim, deve ser a reedição, aí, a reencarnação dessas figuras, né? Por exemplo, João Batista. Nós vamos ver daqui a pouco que o Herodes tinha mandado matar João Batista. E nessa ocasião ele já tinha sido decapitado. E alguém estava dizendo assim, é que João Batista ressuscitou, e aí ele é esse Jesus aí. É um negócio meio fora de propósito, porque João Batista e Jesus tinham convivido, né? João Batista tinha batizado Jesus. Como é que ele podia ser o João Batista ressuscitado se os dois estiveram fisicamente presentes um com o outro? Não fazia sentido isso. Mas era um negócio, é porque eu falo lá na apostila, as opiniões a respeito de Jesus geravam, assim, iam ou partiam do cômico ao bizarro, né? As pessoas tinham opiniões muito esquisitas. Então, Elias, bom, por que eles falaram de Elias? Se você pegar lá no fim do Velho Testamento, né, Malaquias falou que o Elias viria, mas na verdade Jesus já tinha identificado essa profecia como sendo João Batista. Quando o profeta diz que Elias viria, não é que ele ia reencarnar, é que João Batista, que veio para anunciar, para proclamar a chegada do Messias, ele teria muitas características semelhantes às de Elias, mas não tinha nada a ver com Jesus, ele era o arauto que anunciaria Jesus. Outros ainda falaram que ele era Jeremias, algum dos profetas, mas todas essas opiniões tinham a ver, assim, com crendices populares, ou até com a ideia que não é apresentada em nenhum lugar das Escrituras, de que ele era simplesmente a reencarnação de alguém que já tinha passado pela Terra. Na verdade, bom, por enquanto eu só estou querendo saber a opinião das pessoas, né, o que é que elas diziam. Mas se você conhece o Evangelho, se você já leu o Evangelho, você sabe a origem. Jesus falou, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho do Homem. Você tem lá a narrativa da gravidez de Maria pelo Espírito Santo e tal. Não, nada dessas coisas fazia sentido. E é interessante porque, se você pensar nas opiniões populares a respeito de Jesus hoje em dia, você pode considerar, bom, tem o chamado gap histórico, né? A distância histórica entre os dias que Jesus viveu aqui no mundo e a nossa são para lá de 2000 anos, né? Já quase 2000 e tantos anos, e 40, 2050 anos quase. Então você fala, bom, já deu tempo de criarem muitas crendices e muitos mitos a respeito de Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse texto que a gente analisou é que Jesus ainda estava lá, né? Não tinha por que eles criarem essas crendices com a presença de Jesus ali. Eles sabiam muito bem de onde é que Jesus tinha vindo. Do ponto de vista humano, inclusive, imagine, ele começou o seu ministério público, ele se apresentou como Messias aos 30 anos de idade, quando ele foi batizado por João Batista. Então, ele tinha vivido 30 anos entre eles. As pessoas o conheciam, ele tinha sido lá o carpinteiro, lá de Nazaré. Seu pai era um carpinteiro também. As pessoas o conheciam, ele tinha uma família, ele não era uma pessoa que apareceu assim do nada. Às vezes a gente olha o Evangelho e acha que Jesus meio que caiu de paraquedas lá aos 30 anos para ser batizado e começar o seu ministério. Não, ele viveu uma vida normal por 30 anos. Mesmo assim,
as pessoas tinham lá as suas opiniões a respeito dele. E todas elas, no caso aqui das respostas que os discípulos de Jesus lhe deram, todas elas envolviam algum tipo assim de misticismo, envolviam algum tipo de explicação sobrenatural. É verdade que Jesus era sobrenatural, né? Porque ele era Deus, mas também ele era natural, porque ele era homem, né? Então, Jesus não foi uma aparição mística, né? Jesus não era assim uma coisa que apareceu ali, não, ele tinha uma história, né? Ele entrou na nossa história, ele se fez carne e ele era uma pessoa de carne e osso, né, que cresceu normalmente, sem nunca deixar de ser Deus. Novamente, não quero entrar nas minúcias disso, até porque nós não conseguiríamos entender, por mais que nós tentássemos elaborar esse mistério, mas o fato é que, só destacar, muito curioso, que o povo achava isso dele, que ele era um desses personagens aí que tinha sido reencarnado, né? Não era o caso, ou no caso de João Batista, ressuscitado entre os mortos. Mas não eram só as pessoas que pensavam coisas estranhas a respeito de Jesus. Teve uma ocasião que a sua família foi procurá-lo, porque ele começou a atrair multidões e começou a vir muita gente para ver o que ele falava e para ver o que ele fazia. E olha esse texto de Marcos, capítulo 3. Veja o que a sua família falou a respeito dele. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, e de novo, o que estava acontecendo aqui é que ele estava se apresentando como o Messias, como o Filho de Deus, estava começando a fazer curas, milagres, sinais, estava ensinando o povo e estava atraindo multidões. Quando os seus familiares souberam disso, que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Ó, quem está falando isso aqui são os familiares de Jesus. Sua mãe, seus irmãos, eles foram procurá-lo lá. Até tiveram dificuldade de entrar na casa onde ele estava, de tanta gente que tinha. Por quê? Os seus irmãos e sua mãe o conheciam, tinham vivido com ele, como eu disse aí, pelos 30 anos da sua vida. Eles talvez não tinham ainda crido, não é talvez, eu vou tirar o talvez. Até esse momento aqui, eles não tinham crido ainda que Jesus era o Messias, eles não tinham entendido. Mesmo Maria, que tinha tido todas aquelas revelações do anjo, quando ela foi anunciado a ela que ela seria o instrumento para trazer Jesus ao mundo, a palavra de Deus diz que ela registrava aquelas coisas no seu coração, mas não quer dizer que ela tinha entendido tudo o que estava acontecendo, né? Os irmãos de Jesus também estavam aqui nesse grupo. Mais para frente é que eles vão compreender isso melhor. Mas nesse momento aqui, tente ficar só com essa informação e com esse recorte do versículo que nós lemos, né, Marcos 3, 21. A opinião deles sobre Jesus é essa: Jesus pirou, ele está fora de si, ele surtou. Ele virou o Henri Christi. Me perdoe falar novamente desse sujeito, mas é porque ele é assim, a caricatura exata do que as pessoas pensavam sobre Jesus. Para os que não são aqui do Brasil, é só para explicar. Tem um camarada que mora no sul do Brasil, mora em Curitiba, e ele se auto-intitula o Filho de Deus. Ele se veste assim com uma roupa branca, com um negócio vermelho assim, uma coroa, e ele fala que ele é Jesus, o Filho de Deus. Então, toda vez que a gente olha para esse sujeito, ele agora sumiu um pouco da mídia, mas teve uma época que toda hora ele aparecia na televisão, dava entrevistas. As entrevistas deles eram até bastante curiosas, até meio engraçadas, ele é meio pânico, porque é óbvio, você olha para esse cara, você fala exatamente aquilo que os familiares de Jesus disseram a respeito dele. Ele está fora de si. Esse sujeito não pode ser normal, ele não pode ser. Essa é a sensação que a gente tinha. E toda vez que eu vejo esse rapaz em alguma aparição aí, eu me lembro de que talvez fosse exatamente essa a impressão que os familiares de Jesus estavam tendo em relação a ele. Falaram, nós conhecemos Jesus, ele, ele cresceu aqui com a gente, né? E está fazendo falta lá na carpintaria, inclusive, porque agora dobrou o trabalho, a gente não tem mais a presença dele ali para nos ajudar. Ele ficou doido, ele enlouqueceu. Lembra do que disse ontem lá, não disse ontem, mas nós lemos na aula anterior, e está citado isso inclusive no seu e-book, né? Aquele excerto lá do livro do C.S. Lewis,
ele falou isso, né? E para ele dizer quem ele era, ou ele estava fora de si, ou ele estava louco, ou ele era um lunático, né? Ou ele estava endemoniado, ou ele tinha razão. A opção que, por enquanto, os familiares de Jesus decidem interpretar os fatos é essa. Ele tá fora de si, ele não tá bem, como a gente fala, né? Mas vamos tirar ele de cena um pouco, vamos levar ele de volta lá para Galiléia, né? Vamos ver se ele esquece esse negócio de Messias, vamos fazer um tratamento, né? Vamos, quem sabe, sei lá, mandar ele fazer uma viagem, alguma coisa assim, quem sabe ele esquece disso. Essa foi a forma como os familiares de Jesus pensavam sobre ele. Mais ainda, né? Os líderes religiosos. Bom, esses sempre demonstraram claramente que não topavam, não iam com a cara de Jesus, como a gente diz, né? Marcos 3:22, que é o versículo seguinte, aquele que a gente leu agora, diz assim que então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Beelzebul, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Essa não foi a única coisa que os líderes religiosos falaram a respeito de Jesus, mas, na minha forma de ver, foi a mais grave. Olha o que eles estão dizendo. Eles estão acusando Jesus de ser um endemoniado, alguém possuído por Satanás e usado por Satanás. Isso é uma coisa não só infame, mas gravíssima, é uma blasfêmia de fato. Porque eles estão atribuindo. Aliás, eu vou dizer uma coisa: às vezes, às vezes não, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque eu já vi pessoas dizendo, fulano de tal está endemoniado, porque está falando alguma coisa assim, o assado e tal. Ah, a gente tem que tomar muito cuidado de dizer isso a respeito de qualquer pessoa. A gente tem que ter certeza disso, né? E tem como ter certeza. Existem pessoas que, de fato, são possuídas por demônios. Jesus mesmo expulsou demônios de muitas pessoas. Maria Madalena, uma das mulheres que o seguiu até o fim e tudo, foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu depois de ressuscitado. Ela era uma pessoa que era possuída por 7 demônios. Imagine a situação terrível daquela mulher. Jesus expulsou aqueles demônios dela e ela se tornou uma seguidora de Jesus. Então, a questão da possessão demoníaca é uma realidade. Existem pessoas que são assim. Agora, a gente não pode ir atribuindo a qualquer pessoa que está com uma situação assim, ou assado, esse fato, sem ter certeza disso. Mas muito menos se poderia fazer isso para o Filho de Deus. Os mestres da lei, que tinham a obrigação de saber identificar o Messias das profecias, porque eles estudavam as profecias, eles conheciam a lei, eles sabiam de tudo que a lei apontava para esse Cristo. Eles não só rejeitaram Jesus, seus ensinos, etc., falaram uma porção de outras coisas sobre ele, mas chegaram ao ponto de dizer ele está possuído por Beelzebul. Ele atua baseado no poder das trevas, né? Bom, quem mais? Os políticos também tinham opinião sobre ele, os governadores. Olha só, quando Herodes, ou Marcos 6:16, quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse: João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. Eu já mencionei anteriormente, mas só para esclarecer melhor. João Batista foi aquele que veio, ele era primo de Jesus, segundo a carne, né? Ele era filho de Isabel, que era prima de Maria. Então, ele veio como o precursor, o arauto era aquele que anunciava a chegada do rei. Então, ele veio como o mensageiro para anunciar a chegada de Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, João terminou dele, porque ele já fez o trabalho, ele veio para ser a voz que clama no deserto, como ele mesmo falou, né? Então perguntaram para ele: Ô João, você é o Cristo? Ele disse: Não, eu não sou o Cristo. Eu só vim para anunciar, eu sou só a voz que anuncia o Cristo. Quando Jesus começa o seu ministério, ele inclusive faz questão de falar para os seus próprios discípulos. João Batista era um mestre também, e tinha muitas pessoas que o seguiam. Ele começou a apontar Jesus e a dizer: olha, é para ele agora que vocês têm que ir, porque o meu serviço era anunciar a chegada dele. Na aula de ontem nós vimos que quando ele foi preso, porque ele denunciou um pecado de Herodes, a relação ilícita que ele tinha com a sua cunhada,
ele foi preso. E aí ele ficou lá numa certa crise, começou a ficar em dúvida, mas eu anunciei, tinha tanta convicção de que Jesus é o Cristo, eu anunciei assim, e agora eu estou aqui preso, será que é isso mesmo? Então ele manda perguntar para Jesus. Nós vimos isso na aula de ontem. É o senhor mesmo que era o Messias, aquele que havia de vir, ou a gente tem que esperar outro? E Jesus confirma que ele é o Messias. Mas algum tempo depois disso, um dia está lá, no aniversário lá da Herodias, estão lá fazendo uma festa no palácio, e, e ela chama a filha dela para dançar ali para os convidados, e o Herodes fica todo empolgado e tal, fala, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. E aí ela vai pedir um conselho para a mãe dela. E a mãe dela lhe instiga a pedir a cabeça de João Batista. Vai lá o Herodes, corta a cabeça de João Batista, então ele é decapitado e tal. Agora, o Herodes sabe disso, ele sabe que João Batista morreu. Ele naquele momento ele não tem ainda não está ouvindo muito ainda falar sobre Jesus, talvez porque Jesus ainda não tinha ido tantas vezes para Jerusalém, pode ser por isso, mas quando ele fica sabendo desse Jesus e da fama que ele está ganhando e tudo, ele, ele lança essa hipótese. Eu acho que esse Jesus aí é o João Batista lá que eu mandei decapitar, deve ter ressuscitado. A gente não sabe se ele falou isso por medo, né? Porque ele temia João Batista. João Batista era uma pessoa muito, muito assertiva no que dizia. Ele falou, de repente esse cara veio aqui e vai vir atrás de mim agora. Sei lá por que Herodes pensava isso. Mas o fato é que essa palavra de Herodes mostra que Jesus estava incomodando até mesmo os governantes. Talvez fosse só por uma questão política. Houve muitos cristos que apareceram ao longo do tempo, e quase todos eles apareciam assim, surgiam com a falsa esperança de liderar uma rebelião contra Roma, e os governadores não gostavam disso, e talvez isso estivesse envolvido aí nesse receio que os governantes, como Herodes, têm a respeito de Jesus, mas ele não podia estar mais longe da verdade, assim como, e talvez fosse ele que tivesse começado essa fake news aí, que depois a gente já viu até que o povo estava falando, né, ele é João Batista e tal, mas é curioso que também entre os governantes, entre os líderes políticos, havia assim um certo desconforto a respeito de Jesus, e eles também tinham lá, né, as suas opiniões, né? Talvez fosse por curiosidade, sabe-se lá o quê. Bom, são pessoas que nós diríamos assim, não têm uma relação com Jesus, exceto a família, que tinha uma relação próxima com ele, mas relação de família, não exatamente ainda uma relação de senhor, de seguidores do Messias, ainda não. Mas o que pensavam as pessoas que andavam mais perto de Jesus? Nessa mesma conversa que Jesus começou a ter com seus discípulos, perguntando o que as pessoas dizem que eu sou, depois ele fez a pergunta que nós vamos considerar na aula de amanhã. Ele foca a pergunta nos discípulos e diz: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro dá uma resposta espetacular, nós vamos analisá-la, como eu acabei de falar, na próxima aula, mas a resposta é: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele dá a resposta perfeita, exatamente mostrando que não somente ele tinha entendido o que Jesus estava falando sobre ele mesmo, mas ele cria naquilo. Joia. Mas nós vamos deixar para considerar isso amanhã, mas quando você segue lendo aquele texto, lá de Mateus capítulo 16, Jesus começa a entrar num outro assunto, começa a falar para os discípulos que ele morreria, ia ser entregue na mão dos principais sacerdotes e tal, né? E ia ser morto e depois ressuscitaria. Então, vamos ler o texto. Diz assim: daquele momento em diante, logo após essa declaração de Pedro, né, sobre quem Jesus era, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Agora, olha que incrível o que vai acontecer agora. Ou, na verdade, seria melhor dizer inacreditável, né? Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Esse mesmo Pedro que tinha acabado de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse mesmo Pedro que tinha acabado de dizer isso, chama Jesus de lado e diz assim: jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá.
O que é que Jesus tinha falado? Vamos voltar lá. Ele tinha falado que ele ia ser morto, ia ser entregue, sofrer coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. É curioso, Pedro nem presta atenção nessa última frase, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Ele nem faz questão de perguntar a Jesus, como é que é isso aí? O senhor vai morrer e depois vai ressuscitar depois de 3 dias? É isso que ele está dizendo. Mas Pedro não se concentra nessa parte. Pedro simplesmente diz, de modo nenhum, senhor, jamais, isso nunca lhe acontecerá. E, na verdade, ele está dizendo, ele não prestou atenção, talvez, na frase inteira, mas se pegar literalmente o que Pedro está dizendo aqui, é que Jesus nem morreria e nem ressuscitaria, de jeito nenhum. Isso não vai acontecer em hipótese nenhuma. Agora, Pedro tinha acabado de receber nota 10 com louvor e com distinção para ele pregar aquele diploma dele, da resposta que ele deu na parede para o resto da vida. Tinha acabado de passar, assim, com nota máxima no teste. E aí, quando ele fala isso, né, depois de ter recebido um elogio tão grande de Jesus, né, talvez o que a gente esperasse ouvir era que quando Jesus se voltasse para Pedro, era dizer, Pedro, você tem razão, rapaz, olha, você é tão iluminado, tão espetacular, você tem razão, deixa eu repensar. Olha a resposta que Jesus lhe dá quando ele fala isso. Ele diz assim, afaste-se de mim, Satanás. É aqui que nós temos a expressão lá no vá de retro, né? Vá de retro, Satanás. Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Bom, temos uma porção de informações importantes aqui. Em primeiro lugar, é bom entender o que não está acontecendo aqui, né? Jesus não está dizendo que Pedro estava possuído pelo diabo. Ele não estava falando que Satanás estava dentro dele e nem estava dizendo que Pedro era Satanás. Na verdade, pelo que ele vai falar depois, o que ele está dizendo é: Pedro, você está sendo usado por Satanás para tentar me tirar da missão que eu vim fazer no mundo. Ontem nós vimos, ele é o salvador do mundo. Ele disse isso. Eu vim buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como é que ele ia fazer isso? Ele ia fazer isso ensinando coisas boas, contando parábolas bonitas, curando pessoas, ressuscitando mortos? Não, ele ia fazer isso morrendo na cruz, como ele morreu, e ressuscitando ao terceiro dia. Em outras palavras, o que Jesus está falando aqui para eles é: olha, sabe aquelas coisas que eu ensinei a vocês, que eu falei sobre mim mesmo durante esse tempo todo que eu estou com vocês? Já estava fazendo ali talvez 3 anos, ou talvez 3 anos e pouco, porque já estão indo para Jerusalém para isso acontecer. Olha, tudo aquilo que eu falei, que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Salvador do mundo, agora está chegando a hora de eu completar esse trabalho. Eu só serei o Salvador do mundo se eu for morto e ressuscitar ao terceiro dia. É disso que se trata. Mas Pedro está dizendo, não, 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 senhor, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Por que ele está dizendo isso? Jesus explica, você está considerando as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Qual era o ponto de vista humano? Era aquele das pessoas que estavam falando sobre Jesus. Ah, o senhor é um profeta, o senhor é João Batista ressuscitado, o senhor é sei lá o quê. Agora, veja, Pedro já sabe que ele não é isso. Pedro já sabe que ele é o Messias, o Filho de Deus. No entanto, a perspectiva de Pedro, mesmo um discípulo que creu em Jesus, ainda é humana. Ainda não é a perspectiva de Deus. Mesmo estando com Jesus e mesmo crendo em Jesus como Filho de Deus, ele ainda não entendeu o que isso significa. Então, a opinião de Pedro aqui a respeito de Jesus ainda está distorcida. Ela não está completa. Por um lado, ele fala assim, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Mas, por outro lado, ele está pensando, o Cristo, o Filho de Deus, não pode ser um Messias sofredor. Você lembra que nós falamos disso na primeira aula? Essa era a atitude dos líderes religiosos. Eles olhavam para a Escritura e esperavam um Messias conquistador, mas conquistador do ponto de vista político, e restaurar a autonomia de Israel, de sacudir o jugo de Roma e tal. Sabe qual é a diferença entre Pedro e os líderes religiosos? A diferença é que Pedro creu que ele era o Messias. Os líderes não creram que ele era o Messias. Mas ambos, tanto os líderes religiosos quanto até os seus próprios discípulos, como o Pedro vai estar demonstrando aqui, tinham a mesma expectativa a respeito de quem Jesus seria. Um Messias
conquistador que ia restaurar o reino de Israel. Sabe como é que a gente sabe disso? Nós também já citamos na primeira aula uma conversa que Jesus teve com outros 2 discípulos, lá no caminho de Emaús, uma conversa que está registrada em Lucas capítulo 24. Eu já citei o contexto, então não preciso falar muito mais. Eles estão voltando depois no domingo da ressurreição. Jesus já estava ressuscitado, eles tinham ouvido os relatos, mas não tinham acreditado muito nas coisas e nada fazia muito sentido para eles. Jesus aparece no caminho, na estrada onde eles estão caminhando, e começa a conversar com eles. E Jesus dá uma bronca neles. Olha, vocês são tardos de coração. O texto diz que eles estavam impedidos de reconhecer. É verdade. Mas se Jesus lhes disse que eles estavam demorando para entender, é porque eles já podiam entender. E eles não tinham entendido ainda. E exatamente como o Pedro estava falando aqui, antes da sua morte, os discípulos no caminho de Emaús estão falando, estão demonstrando a mesma expectativa errada depois da sua ressurreição. Olha, quando Jesus perguntou, né, chegou perto deles e perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Quais coisas? Que coisas? Perguntou Jesus. Olha a resposta. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Portanto, nós estamos falando do Jesus de Nazaré, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Agora, olha como é que eles descrevem, ou como é que ele descreve Jesus. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Pergunto, está certo ou errado dizer que Jesus era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo? Eu mesmo respondo, está certo. Só que não é só isso. Jesus, de fato, foi um profeta de ações e palavras poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Deus deu testemunho, se bem que Deus não deu testemunho de que eis um profeta de ações poderosas, eis o meu filho amado em quem tenho o meu prazer. Mas era o filho que fazia todas essas coisas. Então, a opinião deles sobre Jesus não estava errada, mas estava incompleta. Era uma noção correta, mas ainda faltava o essencial. Eu sempre digo isso. O que você sabe sobre Jesus pode ser muito importante, mas o que você precisa saber é que é o essencial. É o que ele disse sobre si mesmo. O Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Veja, os discípulos, mesmo aqueles que tinham crido nele, por que eles estavam tão tristes? Porque eles tinham crido nisso. Se você continuasse lendo aqui esse texto da conversa, eles vão dizer assim para Jesus: a gente achou que era esse o tempo em que ele ia restaurar o reino a Israel. Está vendo? A mesma perspectiva de Pedro. O senhor não pode morrer. Agora ele tinha morrido, já tinha até ressuscitado, mas eles estavam pensando assim: acabou. Nossa esperança foi em vão. Parecia que estava tudo certinho, porque o Messias prometido das Escrituras, nós conseguimos ver suas características em Jesus de Nazaré. Agora ele morreu e ressuscitou. Quer dizer, o que as pessoas diziam a respeito de Jesus, elas variavam, e mesmo entre os que tinham crido, variavam entre a absoluta loucura e até a blasfêmia e uma noção ainda incompleta. Agora, é claro que isso vai mudar, e depois, se você continuar fazendo a leitura, depois dos evangelhos, principalmente, logo depois dos evangelhos, você vai encontrar o livro de Atos. E no livro de Atos, você vai perceber isso claramente. O Espírito Santo vai descer e vai tirar todas essas sombras e dúvidas que eles têm, e você vai ver esse Pedro aqui mesmo, esse mesmo Pedro que está falando isso aí, anunciando o Jesus como o Cristo, como o Messias, que foi rejeitado. Ele vai falar abertamente lá diante dos líderes dos judeus: essa é a pedra principal, a pedra de esquina que vocês rejeitaram e tal. A esse que vocês rejeitaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro vai estar cheio de convicção, porque ele vai entender, né? Os mais velhos vão lembrar dessa expressão: vai cair a ficha para Pedro, ele vai conseguir entender isso, mas por enquanto ele ainda não entendeu. Ele está caminhando com Jesus, mas ele ainda não entendeu. Bom, a gente poderia citar outros textos do Evangelho que falam a respeito do que as pessoas falavam a respeito de Jesus. Mas o principal,
E eu creio que, em resposta a uma participação de alguém aqui na aula ao vivo, numa das aulas anteriores, eu já citei essa frase, mas não custa falar outra vez. O que as pessoas pensavam de Jesus podia estar muito longe da verdade, podia estar próximo da verdade e podia até ser a verdade, como foi o caso que nós vamos ver que Pedro mesmo confessou. Dizer simplesmente, ter uma opinião sobre Jesus, e preste atenção porque isso é uma coisa importante. Sua opinião sobre Jesus pode até estar certa, mas se ela não modifica a sua vida, é só uma opinião. Se tiver errado, então aí não tem o que fazer. O que eu quero dizer com isso? Veja, os discípulos que tinham crido nele sabiam que ele era o Messias, tinham essa convicção. Mas ainda faltava compreender que, por ser o Messias, por ser o Filho de Deus, por ser o Salvador do mundo, ele ia completar a sua obra. E a sua obra foi completada na cruz. Ele morre, ele é sepultado e depois ele ressuscita. Foi isso que ele veio fazer. Então, enquanto uma pessoa não consegue entender que Jesus é esse Messias Salvador do mundo, que faz isso por sua obra de redenção, primeira coisa. E a segunda coisa, enquanto uma pessoa não reconhece que ela depende, que ela precisa dessa obra para ser salva, porque ela não tem méritos pessoais, ela não pode chegar diante de Deus e dizer: eu sou um cristão, eu nasci num país cristão, eu frequento uma igreja cristã, eu fui batizado, eu dou oferta, eu ajudo os pobres, eu sou uma pessoa boa, eu pago imposto, enfim, eu faço uma porção de coisas interessantes, boas e tal, e por isso o senhor tem que dar um jeitinho para mim aí e abrir a porta do céu, a porta do paraíso, quando eu passar desta para a eternidade. Eu nem vou falar passar desta para melhor, porque dependendo da situação da pessoa, ela vai passar desta para pior, né, na sua eternidade, se Jesus não for o salvador dela. Mas assim, enquanto uma pessoa não assume isso e diz isso a Deus: olha, eu não tenho como me salvar por mim mesmo. Eu não tenho como restaurar a minha comunhão. Eu preciso do Messias. Eu preciso do Filho de Deus. Eu preciso que Jesus seja o meu Salvador. A pessoa não pode ser salva. Então, veja como é importante não apenas você ter a opinião certa sobre Jesus, mas entregar-se inteiramente a esse fato, né? E, por outro lado, veja como não é novidade que as pessoas tenham opiniões as mais diversas a respeito de Jesus. Mas o que eu falei ontem que eu quero repetir é: a sua opinião, ou a minha, vou colocar na primeira pessoa que fica melhor, a minha opinião a respeito de Jesus, seja ela certa ou errada, não muda nada a respeito de quem Jesus é. Quer eu ache que Jesus é o Filho de Deus ou não, ele vai continuar sendo o Filho de Deus. A minha opinião sobre Jesus não muda quem ele é, mas muda quem eu sou. Porque se eu não creio no Jesus da Bíblia, aquele que foi anunciado pelos profetas e foi apresentado nos evangelhos, que foi até o fim para cumprir a sua missão, e se ele não é o meu salvador pessoal, se ele, e para ser o salvador pessoal, ele tem que ser o Filho de Deus, ele tem que ser o Messias, senão ele é um Jesus falso, e um Jesus falso não pode salvar, isso vai transformar totalmente, completamente a minha vida. Talvez você pode pensar assim, talvez a maioria aqui não vai pensar dessa maneira, mas alguém pode pensar assim, ou você pode estar falando com alguém que pense assim. Eu não sei porque tanto esse negócio de Jesus. Jesus é um líder só. Bom, aí jamais vai mais uma opinião, né? É o criador de uma religião. Importa se está na religião dele. Não, veja, de qualquer líder religioso, você pode até dizer isso, e será verdade isso. Aliás, todos os líderes religiosos que existem, eles morreram e não ressuscitaram. Todos eles estão mortos. Se você tirar esses líderes religiosos da religião deles, a sua religião se desfaz. Não, ela continua. Se você tirar Buda do budismo, o budismo continua existindo. Se você tirar Maomé do islamismo, o islamismo continua existindo. Agora, se você tirar Jesus do cristianismo, o cristianismo não é mais nada. Ele não se sustenta, ele não significa absolutamente mais nada. Porque, usando de novo a expressão
lá do Velho Testamento, que foi usada também no Novo Testamento a respeito de Jesus, ele é a pedra angular, ou seja, a pedra fundamental. Se ela sai, o prédio desaba. Bom, ah, espero ter trazido a sua mente aqui para essa questão, né? Primeiro, para ver, não é novidade as pessoas dizerem coisas sobre Jesus, mas elas não mudam o fato de quem Jesus é. Esse é o nossa exposição de hoje. Para amanhã, nós, então, respondemos a outra pergunta que Jesus fez. Ele perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Depois ele vai perguntar: quem vocês dizem que eu sou? E a gente vai ver a importância também dessa pergunta. Eu quero abrir, então, agora aqui para os nossos participantes que estão ao vivo aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, seja... O Davi pediu a palavra. Marcos, na primeira aula, eu disse que nós vivemos hoje num mundo de relativismo, quando cada um tem uma opinião a respeito de Jesus, né? Na verdade, isso não é uma coisa dos nossos dias, como você acabou de mostrar na palavra de Deus. Na época de Jesus, já existia esse relativismo. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua verdade, cada um fala, expressa o que pensa. Hoje, isso está mais acentuado e mais visível por causa das mídias sociais, né? Mas isso sempre houve. Então, você acabou de mostrar dentro da palavra de Deus que essa é uma característica de todas as pessoas que estão longe de Deus. Elas têm a sua opinião a respeito de Deus, de religião, de Cristo, de salvação, enfim. É? E é isso que é esse relativismo, que hoje está bem mais acentuado. Agora, como ter a opinião certa? Então, eu quero deixar aqui um convite àqueles que estão nos assistindo agora e os que vão assistir depois. Como ter uma opinião absoluta e correta a respeito de quem é Jesus? Venha conosco fazer a leitura da palavra de Deus todas as manhãs às 6 horas da manhã. Se você puder, se você não puder, vai ouvir a leitura gravada, fica aí acessível a hora que você puder consultar. Mas o que eu quero enfatizar é que uma opinião correta, real, de quem Deus é, de quem Jesus é, a respeito da salvação, do plano que Deus preparou para nós, só pode vir através da palavra de Deus. Então, convido os nossos ouvintes a lerem a Bíblia, lerem a Bíblia. E se você tem algum preconceito a respeito da Bíblia, se você acha que é um livro ultrapassado, é mais um desafio que eu faço a você. Leia esse livro ultrapassado. Com certeza, a sua opinião a respeito do livro e a respeito do personagem principal do livro, que é Jesus Cristo, vai mudar ao longo dessa leitura. Né? Sim, Então, esse é o convite que eu deixo aos nossos ouvintes aqui. sim. Isso é muito importante, Davi, porque se você pegar a fonte errada, né, você vai chegar à conclusão errada, né? Então, é por isso que a gente precisa estar ali. Em relação a essa questão, assim, de uma verdade para cada um, né, que a gente sempre fala, eu costumo dizer o seguinte, né? Quando você acredita em uma verdade para cada um, o que sobra é uma mentira para todo mundo, né? Não pode ter uma verdade para cada um, só pode ter uma verdade, né? Então, se a gente começa a acreditar em muitas verdades, a gente vai acabar acreditando em mentiras, né? Essa aqui, no fim das contas, é por aí. Chico? É o agradecimento, né, a você e toda a equipe do Instituto Alva aí, esses momentos tão preciosos que nós temos vivido aí com vocês. E dizer que todos os dias, né, além de várias coisas boas que temos ouvido, essa de hoje aí, quando você disse que a nossa opinião sobre Jesus não muda o que ele é, mas pode mudar a minha e a sua vida, essa aí foi a cereja do bolo, viu? Muito obrigado por tudo aí. Valeu, Chico.
Muito bem, gente. Então, amanhã, se Deus permitir, nós vamos prosseguir aqui.